Posso fazer oração já? Pode começar. Então vamos, neste momento, mentalizar a luz do Cristo sobre nós, buscando serenar os nossos pensamentos, nos desligando de tudo aquilo que nos manteve ocupados até agora, para experimentarmos essa sensação de entrar em contato com aquilo que é mais sutil em nós, a nossa essência divina. E é nesse momento que nós nos abrimos para os estudos, para os novos aprendizados. Rogamos aos mentores, aos espíritos protetores que estejam conosco neste momento, nos intuindo o nosso interlocutor Emídio, que ele seja e continue sendo inspirado em suas falas para trazer para nós essas mensagens tão esclarecedoras e elucidativas sobre os Atos dos Apóstolos. Que nós possamos iniciar os nossos estudos com bastante tranquilidade, em harmonia e paz. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bem. Quer que eu faça a leitura? É Atos 7, 26, não é isso? Exato. Boa noite, Mary. Boa noite, tudo bom? Bom, e você? Bom, então vamos lá. Oi. Vou fazer a leitura. De 26 até? De 26 até 54. 54. Acho que tinha ficado para você, Mary, ou não? Não, aquele dia Não, a né? gente terminou e não combinou nada, né, na aula passada. Ah, então tá. Não, então é isso mesmo. Vamos lá. No dia seguinte, apareceu quando alguns deles se batiam e tentou reconduzi-los à paz, dizendo: Meus amigos, sois irmãos, por que vos maltratais uns aos outros? Então, o que maltratava o companheiro o repeliu, dizendo: Mas quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretenderias matar-me da mesma forma como ontem mataste o egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, na chama de uma sarça ardente. Ao percebê-lo, Moisés ficou admirado com o que via e, aproximando-se para ver melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todo trêmulo, Moisés não ousava olhar. E o Senhor lhe disse: Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Eu vi o sofrimento de meu povo no Egito e ouvi os seus gemidos. Por isso, desci para livrá-los. Agora vem, eu vou enviar-te ao Egito. Este Moisés, a quem tinham negado com as palavras: Quem te constituiu chefe e juiz? Deus o enviou como chefe e redentor, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi ele quem os fez sair, operando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ele, Moisés, quem disse aos israelitas: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem, na assembleia do deserto, esteve com o anjo.
que ele falava no Monte Sinai e também com nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras de vida para nulas transmitir. Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe, antes repeliram-no e nos seus corações voltaram para o Egito. Ao dizerem a Arão: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois a este Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E nesses dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, regozijando-se com as obras de suas mãos. Deus então voltou-se contra eles e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me ofereceis vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Entretanto, carregaste a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que havíeis feito para adorar. Por isso, eu vos deportarei para além da Babilônia. Fica a folha é fininha. A tenda do testemunho esteve com nossos pais no deserto, segundo prescrevera aquele que falava a Moisés, determinando que a fizesse conforme o modelo que havia visto. Tendo-a recebido, nossos pais, guiados por Josué, a introduziram no país conquistado das nações que Deus expulsou diante deles, até os dias de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e suplicou o favor de providenciar morada para a casa de Jacó. Foi Salomão, porém, que ele construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quer fazer algum comentário? Essa passagem, esse discurso de Estevão, um discurso não só emocional, mas também histórico, não é? E racional, pode ter irritado alguns líderes ali, na verdade irritou, né? Alguns poderosos ali tanto que logo depois ele é apedrejado, né? Mas a fala de Estevão é sempre muito serena e apaixonada, mas ele é um professor, né? Ele fala como se ele estivesse dando uma aula, retornando, resgatando aspectos importantes para que as pessoas percebam que, na verdade, ele vinha falando ali, né? Não diretamente, que o reino, a busca dessa terra prometida, desse reino perfeito, não é aqui nem ali, né? Não é ali depois do deserto, e nem é a terra que mana leite e mel, e nem, né? É uma terra que nasce daqui de dentro. É uma terra prometida, é um reino que vem daqui de dentro, né? E que não adianta você ficar passeando 40 anos no deserto, ou seja, na solidão da materialidade, se você continuar ligado a deuses externos, né?
responsabilizando o outro sempre pelas suas dificuldades e limitações. É preciso, sim, passar pelo deserto, mas, acima de tudo, ter Deus aqui dentro e saber exatamente para onde que você vai, né? Então, esse resgate aí de Moisés sempre nos ajuda a ver também que Jesus nos trazia esse novo reino, mas que se ele não começar pela transformação íntima, pela transformação, pela renovação interior, não vai adiantar nada. Vai chegar em Canaã logo ali, vai chegar em Jericó, vai romper os muros, mas não vai adiantar absolutamente nada, vai continuar na dificuldade, né? Na inferioridade, que é o que a gente diz. Então, com a palavra, professora Mício. Muito bem. Essa é a nossa segunda parte do discurso de Estevão. Nós observamos que nesse discurso, ele não trata diretamente do Cristo. Ele não fala das curas, ele não fala dos ensinamentos, ele não entra em detalhes da vida de Jesus. Estevão, ele faz um apanhado da história, e finaliza dizendo que Jesus foi crucificado, perseguido, pelos mesmos que perseguiram os profetas que o anunciaram. Pelos mesmos que perseguiram todos aqueles que trouxeram alguma mudança para a melhoria e para a renovação da fé daquele povo. Agora, algo que é muito interessante é observarmos como Deus age. Moisés viveu 40 anos no Egito e depois ele foi conduzido ao deserto. Lá ele se casou com Zípora, filha de Jetro. E como Estevão diz no seu discurso, ele teve 2 filhos com Zípora, Gerson e Eliezer. Então, seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, que ele teve com Zípora, constituíram ali a descendência biológica de Moisés. Moisés ficou 40 anos até receber um novo aviso de Deus que ele deveria retornar para libertar o povo hebreu. Mas ele esteve no oásis de Jetro, num ambiente desértico. Jesus, antes de começar a sua vida pública, os evangelhos falam que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E nesse período, ele foi tentado. O fato é que o deserto simboliza o recolhimento da alma. Simboliza a necessidade do espírito de fazer silêncio, de acalmar as suas necessidades, de manter controle sobre suas paixões, de sentir as ilusões diante das paixões da vida material. O cenário do deserto faz com que o indivíduo mentalmente saia da sua rotina, do cotidiano, das preocupações diárias, para que o indivíduo se volte para o seu íntimo e realmente possa perceber no deserto o que é miragem e o que é realidade na vida que ele vive. Abraão esteve no deserto, Jacó esteve no deserto, José do Egito esteve numa penitenciária, foi preso, acusado injustamente, e dentro da penitenciária, da prisão, esteve num deserto, numa espécie de deserto. O
O próprio Paulo, segundo a narrativa de Emmanuel, esteve no deserto com Áquila e Prisca 3 anos para poder se renovar em sua fé. A fé é a mesma, mas agora direcionada aos princípios cristãos. Do amor ao próximo, do amor ao inimigo, da fraternidade universal, da caridade para com todos, da beneficência. Estevão vai mencionando os personagens bíblicos principais. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e avança para os profetas. Os profetas também viviam recolhidos. Jesus, inúmeras vezes, esteve recolhido em orações, afastado do ambiente urbano de Cafarnaum. Muitas vezes os discípulos perguntavam, mas cadê onde ele está? E sempre encontravam em algum ambiente distante, em um ambiente desértico, em oração. E essas almas recolhidas em oração, para que pudessem entender, compreender a vontade de Deus para eles. O que que Deus quer que eu faça? O que que Ele quer que eu não faça? Muitas vezes nós queremos fazer algo que julgamos ser importante e sagrado, mas não é nossa missão. E muitas vezes nós não queremos fazer certas coisas porque nós julgamos, não, isso não é importante, isso não é tão visível, isso não parece ser tão importante. Como se as coisas importantes fossem as coisas visíveis aos olhos, principalmente da sociedade. Há pouco tempo, nós vimos um material pela internet, pela Netflix, dos que iniciaram os projetos de redes sociais. E eles falando das armadilhas que podem existir no ambiente de rede social. Não por culpa da rede social. A internet é apenas um instrumento. Mas os seres humanos que armam ciladas para outros. Virtudes e vícios se manifestam no mundo virtual do mesmo modo que se manifestam no mundo real. E não se pode culpar a rede social, que vem para unir, e não para criar dependência, e não para criar discórdia, criar desunião ou perturbação psicoemocional. E alguns deles falando das inquietações, das dependências em relação, por exemplo, ao celular, que não é mais telefone, é um computador de mão, onde ali o indivíduo tem acesso. A comunicação é uma lei divina. Como já dizia Maria Teresa de Calcutá, é uma das maiores necessidades do espírito, é de se comunicar. Ou seja, o verbo, a palavra, nós somos a manifestação ou as manifestações do verbo de Deus. O verbo que se fez carne. Então, existe uma origem profunda que reclama a nossa atenção. Existe uma origem profunda que reclama a nossa atenção. Para que saiamos da periferia da convivência e introjetemos nossas atenções para o deserto do espírito. Não o deserto da aridez, mas o deserto da meditação. O deserto da solidão contemplativa. O que se chama no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. Quantas vezes nós visitamos esse esconderijo do Altíssimo? O fato é que quando temos de cumprir uma determinação divina, necessitamos de concentração.
foco, atenção. Para que haja essa atenção, para que haja esse foco, essa concentração, é necessário inicialmente o recolhimento. Esse processo de recolhimento é desafiador e não é fácil, por causa dos condicionamentos periféricos, os condicionamentos das aprovações sociais, os condicionamentos dos aplausos, os condicionamentos do reconhecimento. Se eu for reconhecido, eu faço. Se não for reconhecido, eu não faço. Então, existem condicionamentos. Mas precisamos criar um outro condicionamento mais forte, que é o condicionamento de se refugiar em oração. Como no final do discurso, Estevão diz que nenhum templo de pedra pode caber o Senhor, porque o seu altar é o céu. Ou seja, nós estamos no templo do Senhor. Todo o universo diz respeito ao templo do Senhor. Todo o universo é o templo do Senhor. Mas também existe um templo do Senhor que está dentro de nós, em nós. Em nós. E que é um templo desconhecido. É um templo que exige silêncio. Uma mente que não esteja silenciosa não vai conseguir entrar nesse templo interior. Nós observamos que Estevão esteve preocupado com esse discurso para demonstrar que esses grandes vultos enaltecidos, elogiados pelos judeus, foram perseguidos por eles próprios, pelos seus pais, pelos seus ancestrais, porque se recusavam à mudança, se recusavam à transformação, que com o passar do tempo não puderam resistir. Evidente que se pergunta como é que Lucas teve informação sobre esse discurso. Quem contou a Lucas que o discurso de Estevão foi nesse nível? Os que estavam ali presentes. E por que Lucas não fala, nesse discurso de Estevão, sobre detalhes da vida de Jesus? Estevão fala muito menos de Jesus do que Pedro. Estevão não entra em detalhes da vida de Jesus. Foi preso, foi perseguido e foi executado. Na verdade, ele foi vítima de um linchamento. Nós vamos ver isso na próxima semana. Mas aqui, ao final, quando ele fala da vinda do justo, ele não detalha a vida do justo. Ou seja, Estevão procurou se ater à história sagrada, religiosa do povo judeu, demonstrando a fé de cada um e, ao mesmo tempo, as perseguições que eles sofreram. E, ao final, demonstrando que o justo foi martirizado, foi crucificado, porque quis libertar um povo. E os que vieram antes dele também foram perseguidos, martirizados, porque também queriam libertação. Os mesmos sempre perseguindo. Mas quem são esses mesmos? Não são os mesmos espíritos. É a mesma mentalidade. Essa mentalidade não está apenas no outro, mas em nós. Ou será que também não sofremos perseguições dos nossos maus hábitos, das nossas más ações? Será que passamos incólume quando tentamos uma mudança, uma transformação? Por exemplo, quando vamos fazer um regime alimentar. Ou quando se quer libertar de algum tipo de drogas. A síndrome da abstinência, o sofrimento, que exige controle, exige disciplina, e que o indivíduo tem que buscar locais propícios para isso. Não se pode construir uma catedral interior
no meio de um tumulto. Por isso, a necessidade do isolamento físico, da oração, fechar a porta do quarto, como dizia Jesus, tranque a porta do quarto e converse com Deus. O recolhimento, a concentração, o envolvimento, para que o indivíduo possa se perceber e ter condições de refletir a vontade divina para a sua vida. Durante todo o discurso, Estevão esteve concentrado em 3 pontos. Na fé de todos os profetas, desde Abraão. Depois, no desprendimento. Nem Abraão teve qualquer patrimônio, nem Moisés entrou na terra prometida. No entanto, os saduceus eram grandes latifundiários. Os saduceus eram quem comandava o templo, administrava o templo. Tinham os principais sacerdotes sob sua orientação, ou sob suas orientações. Donos de terras, de patrimônios, e Abraão não teve uma terra, e Moisés também não teve. Não foi dono de nada. Morou no oásis de Jetro, não teve patrimônio. José, apesar de ter administrado o Egito, também não era dono de coisa alguma. Jacó teve que sair da sua tenda, do seu habitat, para morar no Egito como visita. E depois que saíram daquela escravidão do Egito, ainda ficaram um tempo no deserto. Meus amigos, minhas amigas, Moisés voltou ao Egito aos 80 anos. E dos 80 aos 120 anos, ele ficou 40 anos no deserto, até entrar na terra que ele deveria entrar. Mas ele não entrou. Deixou Josué para comandar, como diz Estevão, toda aquela nova geração. Mas por que Moisés não ficou ali girando? Ficou ali peregrinando no deserto, em círculos, para poder entrar na terra prometida. Porque ele esperou aquela geração viciada desencarnar. Os que vieram do Egito queriam sair da escravidão egípcia, mas se mantinham escravizados pelos vícios que adquiriram durante o período que estiveram no Egito. Eram hebreus por fora e egípcios por dentro. Muitos Moisés até expulsou da tribo. Muitos. A ponto de, quando Moisés se recolheu em oração para receber os 10 mandamentos, o que eles fizeram? Uma homenagem a um bezerro de ouro, porque Moisés estava a demorar, porque agora tinha um bezerro e vamos venerar, contrariando tudo aquilo que Moisés havia pronunciado, ferindo todos os princípios do Deus de Abraão. Adorar um bezerro de ouro como se fosse um Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então vejamos que aquele povo que saiu da escravidão que Moisés e Arão libertaram, era um povo que continuava escravizados aos costumes egípcios. Eram hebreus por fora e egípcios por dentro. O que Moisés fez? Alguns ele expulsou. A outros passaram por condenação à morte. Mas como não podia expulsar todo mundo, esperou aquela geração passada desencarnar, para que as novas gerações, nascidas sim naquela região desértica, pudessem realmente habitar na nova terra e compor
o povo hebreu, o povo judeu. Porque não é fácil se libertar de um costume materialista, de um hábito materialista. A solução que Moisés encontrou foi: eu não vou entrar, porque esse povo ainda não é digno de participar desse novo momento. Eu vou esperar esse povo desencarnar. 40 anos para que todos aqueles que saíram, os principais líderes que saíram do Egito, pudessem desencarnar. E aí sim Josué ter condições de orientar aquele povo, de educar aquele povo, segundo os ditames das leis de Moisés, de Deus e de Abraão. Então vejamos como é difícil. Então tem que se esperar a renovação de geração em geração. O fenômeno das mudanças de geração é o que mais faz com que uma sociedade mude, no sentido de a morte. É a lei de destruição. A lei moral de destruição determina fechamentos de ciclos e aberturas de novos ciclos. Então Moisés esperou que aquela geração viciada desencarnasse. E as novas, agora já com 40 anos, já que ele ficou 40 anos ali, no deserto, dos 80 a 120 anos, no deserto, esperando aquele povo morrer. Aquele povo que saiu do Egito viciado. Aquele povo rebelde, que não tinha compromisso com Deus de Moisés, pudesse desencarnar. Agora, Moisés teve que buscar essa solução. Não podia expulsar, não podia sentenciar a morte, todos eles. Mas condenou a morte todos eles, no sentido de: vou esperar esse povo morrer, para que essa nova geração possa realmente ser digna de entrar na Terra Prometida. De compor um povo de fé monoteísta e que pudesse estar preparado para a vinda do grande Messias, do grande libertador, não de escravos, mas de libertador de almas. Moisés recebeu essa inspiração no deserto. Porque, gente, entre o Egito e onde Moisés iria, rapidamente chegaria na terra. Mas ele preferiu ficar rodeando. 40 anos no deserto, esperando que aquela geração passasse, para que a geração nova pudesse entrar. É o fenômeno da morte e das encarnações. Muitas vezes, numa única encarnação, o indivíduo não muda. E ele vai se renovando a cada encarnação. Morrer e renascer. Morrendo e renascendo. Para que o espírito esteja pronto para adentrar a terra prometida, onde vivem os espíritos angélicos superiores e puros. Enquanto isso, nós vamos peregrinando nos mundos corpóreos, assumindo corpos físicos pesados, difíceis para o espírito, com seus condicionamentos, com seus instintos, com suas necessidades e com suas fraquezas, para que o espírito possa aprender, por meio da renovação, do recolhimento, nesses desertos reencarnatórios, em mundos de provas e de expiações, possam aprender a perceber esse verdadeiro Deus. Nós falamos sempre que nós somos monoteístas, acreditamos em Deus. E quantos que acreditam em Deus? Quantos cristãos que colocam o dinheiro como o próprio Deus da vida? Os interesses materiais, dinheiro, fama, poder, reconhecimento social, ou direitos outros, que se colocam em nossos
altares conscienciais. Colocamos isso como foco de vida. E nos esquecemos que nascemos sem nada e vamos levar coisa alguma. E passamos esse intervalo entre o nascimento e a morte, preocupados o tempo todo com os interesses de natureza material. Foi o que fez o Confúcio dizer. Confúcio uma vez disse: eu não conheço ninguém que admire mais as virtudes do que a um belo corpo. Confúcio disse, o grande filósofo da China, que ele nunca viu alguém que admirasse mais as virtudes do que quanto se admira um belo corpo. Esse corpo simboliza muita coisa. A vida material, o materialismo. Por isso que Estevão chama atenção nessa retrospectiva de que todos eles que buscaram o deserto, que tomaram decisões, foram perseguidos. Moisés foi perseguido no Egito e foi perseguido entre os seus. José perseguido entre seus irmãos. Jacó enganado pelos seus filhos, filho de Lia. E por aí vai, chegando até Jesus, o justo esperado. O Espírito perfeito. Evidente que quando o Sinédrio viu a cultura, o que está escrito em Atos, talvez corresponda a 10% do que Estevão falou. É evidente que Estevão falou de Jesus. Esse discurso por si só já causaria uma indignação por parte dos doutores e dos participantes do Sinédrio. Porque nesse discurso, Estevão diz que eles e seus descendentes perseguiram de Abraão até Jesus. Vocês defendem Moisés, mas ele foi perseguido no deserto pelos hebreus. Vocês defendem os profetas messiânicos, Elias, Zacarias, mas vocês perseguiram seus ancestrais. Todos os profetas antes de Jesus, incluindo João Batista, foram perseguidos por vocês. Nesse momento, Estevão toma a defesa dos profetas, de Abraão até os profetas messiânicos, para provar. Vocês estão fazendo comigo, estão fazendo com Jesus, o mesmo que vocês fizeram com todos esses que hoje vocês defendem. Defendem e não seguem seus passos. Então, a grande tese de Estevão, nesse discurso, não foi a defesa do Cristo. Não foi a defesa do Cristo. A grande tese de Estevão foi a defesa de todos que vieram antes do Cristo e que foram perseguidos por esse tipo de mentalidade que ali se encontrava no Sinédrio. Em resumo, Estevão disse: vocês mataram todos eles. Perseguiram todos os que vieram antes. Agora vão perseguir o Messias e agora a mim. Perceberam? A inteligência desse homem. A inteligência dele. A defesa dele foi uma defesa histórica. Ele defendeu todos que foram perseguidos antes do Messias. E dizendo, do mesmo jeito que vocês estão me perseguindo a perseguir o Messias, vocês perseguiram todos eles antes. Até fazendo bezerro de ouro no tempo de Moisés. E aí inflamou o Sinédrio de raiva. Na verdade, Estevão não estava condenando ali ninguém, mas a mentalidade que não aceita a mudança para melhor. Dentro de nós, como Paulo dizia, nós temos o bom combate. Dentro de nós há um sinédrio
que não quer mudança de comportamento. É o que se chama de ego. O ego não aceita não ser atendido em suas necessidades. Nem pandemia vem mudando os hábitos das pessoas. As pessoas insistem em dizer, não, não está acontecendo nada, vou continuar andando sem máscara. Pandemias, doenças, enfermidades. Mas essa pandemia que acontece a cada início de século, segundo os estudos, no início do século XX foi H1N1, chamada de gripe espanhola, mas não era nada de espanhola. E só vai ter vacina da H1N1 no ano 2000. H1N1 começou a agir em 1918. E tem que tomar todo ano H1N1, porque o vírus tem a mutação. E nós queremos uma vacina para o coronavírus em 6 meses. Nós levamos aí quase 100 anos para termos uma vacina H1N1. 80 anos. E agora nós queremos, em 1 ano e meio, uma vacina para o coronavírus. Claro que a tecnologia hoje é muito mais avançada. A prova disso é que no tempo da H1N1, até o final da pandemia, 50 milhões de pessoas morreram. Até agora, no mundo todo, 1 milhão de pessoas foram a óbito. Então, essas pandemias, não só pandemias, mas outros tipos de enfermidades que se alastram, e a pior de todas é a fome. Mais de 1 bilhão de pessoas, não, mais de 100 milhões de pessoas passam fome todos os dias, e esse ano já morreram cerca de 6 milhões de pessoas de fome. É o vírus pior que existe, é o vírus da fome, segundo a Organização Mundial de Saúde. É um planeta que é tão rico que o que se pode dar, do que se sobra, daria para matar a fome de todo mundo. Então, Estevão aqui, ele não teceu os grandes profetas, os grandes missionários de Abraão até os profetas messiânicos, mas mostrou que existia uma dívida do povo judeu, do povo hebreu, uma dívida moral. Vejam, vocês mataram todos eles antes. Vocês perseguiram todos eles antes. Ou seja, não mudou nada. Quando se pensava que Estevão fosse defender Jesus, falar que Jesus foi o grande pacificador e falar das suas bem-aventuranças, Estevão preferiu um outro foco. O foco desse discurso não foi Jesus. O foco desse discurso foi a mentalidade atrasada de quem não quer melhoria espiritual. Uma mentalidade que perseguiu todos que vieram antes de Jesus e, naturalmente, perseguiu Jesus. Foi crucificado e ele e os seus adeptos não seriam exceções. Não seriam exceções. Agora, o que incomodou foi isso. O que incomodou aquele sinédrio é que Estevão pegou a própria história deles e mostrou as falhas, os pecados históricos desse tipo de mentalidade. Vocês hoje falam bem de Moisés? Vocês hoje falam bem dos profetas? Mas não seguem os profetas. Não agem como eles. Isso doeu. Porque se Estevão falasse só de Jesus, tudo bem. E seria mais um discípulo e tudo bem. Mas Estevão foi na carne. Ele foi preciso em demonstrar o nível inferior que ainda perdurava naquela mentalidade engessada daquele povo. E isso aqui doeu. Então, nós vamos ler o discurso de Estevão esperando que ele dê que ele defenda Jesus. E prove por que Jesus era o Messias. Ele não vai entrar nessa prova.
Porque todos sabiam quem era Jesus. Foram eles que condenaram Jesus e entregaram a Pilatos, que executou. Então, Estevão preferiu seguir um outro caminho. E isso tem de ser registrado. O grande discurso de Estevão, o propósito foi de demonstrar o tipo de mentalidade que percorria, que continuava desde o tempo de Abraão. Uma mentalidade que não mudou. Uma mentalidade que não mudou. Desde quando saiu do Egito. Continuaram sendo egípcios. Mas que mentalidade é essa? É a mentalidade do materialismo. É o materialismo o grande inimigo da fé. É o materialismo o grande inimigo de todos os profetas. Foi o materialismo que crucificou Jesus. Foi o materialismo que perseguiu Moisés. Foi o materialismo que fez com que Moisés tomasse a decisão de não entrar na Terra Prometida, esperar aquela geração passar. Desencarnar no deserto. Só entrasse os novos. Então, o grande inimigo é o materialismo. O grande inimigo é o materialismo. Mesmo naqueles que dizem acreditar em Deus e que acreditam em Deus, mas se deixam vencer pelo materialismo. Então, ao lermos esse discurso, nós esperamos que no final Estevão faça feche com chave de ouro com relatos a respeito de Jesus. Milhões de curas. Nunca prejudicou ninguém, sempre ajudou a todos. Palavras de paz, de fé, de conciliação, de perdão. Ele não tocou nisso. Mas Estevão falou algo que antes dele ninguém falou. É impressionante. Antes de Estevão, só Jesus falou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e chorando diante de Jerusalém, que mata os profetas. A Jerusalém envolvida pelo materialismo. Então, Estevão vem combater a forma como os religiosos, durante todos aqueles séculos, agiram contra os novos religiosos que vinham com novas propostas de metanoia, ou seja, de mudança de mente, de mentalidade, de comportamento psicológico. Essa é a tese de Estevão. Não nos parece aqui, nós que estamos a analisar, não nos parece uma decepção até, porque Estevão não trata do assunto? Estevão não trata do assunto Jesus? Parece decepcionante, né? Mas não. O propósito desse discurso dele não foi Jesus. Foi combater a causa que levou Jesus à cruz, que martirizaram os profetas, que perseguiram os profetas. A causa, o materialismo. Esse foi o grande objetivo de Estevão. E é impressionante como muitos comentadores não falam isso. Não colocam isso como sendo o grande objetivo de Estevão. Ah, mas Estevão poderia ter falado de Jesus, definido Jesus, afinal de contas era cristão. Pois é. Mas falar sobre o que eles já sabiam? Não. Eles sabiam, mas não aceitavam. Mas uma coisa eles não sabiam. O Sinédrio não sabia. Uma coisa eles não sabiam.
que todos os grandes profetas do povo hebreu e do povo judeu foram perseguidos e mortos por eles, religiosos que não queriam mudança. Isso foi demais para a cabeça deles e, no final, tremeram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Esse discurso foi uma tese. Esse discurso foi uma tese só de Estevão e de Jesus. Estevão pegou essa mensagem do Cristo e detalhou. Então, tinha de morrer mesmo, né? Porque ele foi na ferida. Ora, falar de Jesus, não... Pedro já tinha falado, o próprio Cristo falou. Falar de Jesus, eles já sabiam. Agora, falar deles mesmos. Estevão os convidou ao recolhimento da reflexão, para que não se repetissem os erros. Mas a crucificação do Cristo foi uma coisa recente. Foi recente. Estevão foi o primeiro discípulo de Jesus a ser martirizado depois dele. Porque Estevão fez o que nenhum discípulo fez depois da morte de Jesus, depois da sua ascensão. Foi defender a tese de que aquela mentalidade historicamente estava comprometida. Aquela mentalidade estava comprometida historicamente. E transladando para nós, temos que perguntar, que nos perguntamos, que tipo de mentalidade faz com que eu repita os mesmos erros? Os mesmos erros. Quais são as nossas tendências, inclinações, que repetidas vezes nos fazem reencarnar quando gostaríamos de não mais reencarnar? Essa mentalidade não está na figura de uma pessoa, mas na figura de um nível de evolução. O que nos impede de ir além? O que nos trava? O que nos mata em termos de evolução? O que nos mata em termos de evolução? O que provoca estacionamento em nós? Quais são os nossos pontos fracos? Uma linguagem mais figurada. Pois estamos aqui nesse planeta, que não é ruim, um bom planeta, porque tem muito pior, mas não estamos em planetas melhores, ou não estamos ainda necessitados de experiências corpóreas, porque ao longo dos séculos e dos milênios repetimos os erros. Muitos sinédrios dentro de nós, impedindo a nossa mudança, a nossa libertação, de sermos, entre aspas, borboletas e não mais lagartas. Ou seja, somos ainda lagartos porque repetimos os mesmos erros. Reagimos diante de uma mudança. Dentro da própria família. Quando a pessoa quer mudar, fala assim, agora que você é espírita, você quer ser santo. Agora que você é católico, é evangélico, agora você quer ser melhor do que nós. Nós, seus familiares. Quando nós queremos mudar, mesmo não sendo uma mudança de religião. Ué, você quer ser santo, é? Você quer ser santa? Quando nós falamos de perdão dentro da própria família. Você acha que você é melhor do que nós? Você quer ser melhor do que nós? Não é assim a nossa reação? Diante daquele que quer a sua própria melhoria, mas que funciona como consciência externa. Quando alguém age, o bom exemplo de alguém sempre funciona como consciência externa para nós. Você vai sair no ambiente, todo mundo bebe, e você pede
uma água de coco ou uma água, a sua água de coco ou a sua água vai incomodar os que pediram bebida alcoólica. Só por isso. Quer ser melhor do que nós. Está querendo o quê? Então é isso que acontece. Estevão combateu isso. Nada pessoal contra ninguém ali, mas contra uma cultura de atraso, uma cultura de hipocrisia, uma cultura de não aceitação da evolução do outro, cultura de desrespeito diante da autoridade moral do outro, diante da evolução do outro, diante do nível do outro. Uma cultura de desrespeito diante de quem é superior, espiritualmente falando. Uma cultura de desrespeito diante de quem é superior em nível de evolução. Então, comentário sobre esse discurso de Estevão é: para quem esperava que ele fosse defender Jesus, percebeu que o grande foco dele, o alvo dele, era o que causou a crucificação do Mestre. O foco dele não foi defender Jesus. Foi de combater essa mentalidade, chamar atenção para que essa mentalidade que mata profetas, que sangra profetas, não mais pudesse existir. É isso aí. Olá, Eva! A Eva entrou, né? Entrou. Muito bem, Melry. Muito bem, então. Marisley. Muito bem explicado. E acho que até hoje ainda continua assim, né, Emílio? É. Continuamos errando. Infelizmente. Eu me lembro de você falar das mudanças, né? Então, muita gente pensando que agora a Terra está passando pela transformação e tudo, e você falou numa aula sua pra gente que não, enquanto tiver alguém passando fome, não é a mudança, né? E não vai ter mesmo a mudança. De pessoas ainda morrem, muitas morrem de fome, né? E eu tenho visto algumas, assim, imagens, né, que a gente vai recebendo, né, pela internet. Fotos, assim, que a pessoa tira. Período de campanha, né? A pessoa vai lá, tira uma foto, assim, dando alguma coisa, mas a gente percebe o constrangimento da pessoa ali recebendo. Sabe, tudo bem, já é um passo, né? Já é um avanço, né? Um está ajudando o outro, né? Mas a gente percebe ainda a necessidade da visibilidade, né? A necessidade de que o outro veja, que a mão esquerda veja o que a mão direita está fazendo. Está fazendo. Mas é melhor do que não fazer, né? Já é um avanço. Outro dia é melhor do que não fazer, Outro dia eu vi uma foto interessante. Os políticos, a cara dos políticos comendo pastel. Com a boca aberta assim, comendo pastel na feira. Né? Aí, tá vendo? Tá chegando no povão, né? Porque todo mundo come pastel na feira, né? Todo mundo, é. É difícil. Hoje eu já ando evitando. Aglomeração. Eu como pastel na feira, viu? Sem problema, viu? Eu nada contra o pastel na feira. Eu também como. Mas assim, é difícil de... Quer dizer, é difícil, a gente vive, né, numa sociedade hoje, já estamos num século bem avançado, onde a informática está aí, onde a gente tem tudo na mão, mas ainda temos muito a aprender, temos muito a resgatar, muita coisa. Como diz a Marisley,
né? E não estão entendendo, né? O recado, a pandemia, não estão entendendo. Infelizmente, não estão entendendo. A minoria acho que está entendendo, mas a maioria não. Muito bem, doutora Eva. Seja bem-vinda. É isso aí. Desculpa, como vão vocês? Eu entrei um pouquinho atrasada, que tivemos Boa noite. uma homenagem aqui. Boa noite. Nós tivemos aqui uma homenagem para um companheiro nosso que faleceu e teve um culto aqui aqui na área de lazer aqui do condomínio e atrasou um pouco e eu cheguei aqui, entrei atrasada, mas já deu para ver um pouco, viu? Muito obrigada pela acolhida aí de vocês, tá? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre digo assim para muita gente, o sol nunca se atrasa quando chega. Ai, que bom! Isso é um elogio. Sempre. Eu estou até aqui como está muito calor, eu estou até aqui na minha área externa e está meio escuro aqui. Se vocês não estiverem me vendo muito bem, não tem problema, é porque eu estou aqui numa parte meio escura. Mas eu estou vendo vocês direitinho, a Melry, né? E vocês aí. E consegui ouvir uma parte aí. Tá muito bacana, viu? Muito bem. Muito obrigada, gente. Muito bem. Então vamos orar. Vamos. Melry, você faz a prece? Vamos. Eu? Sim, fazer a prece aí para nós. Para finalizar, faço. Então, vamos lá. Jesus amado, Mestre amado, Deus, nosso Pai de poder e bondade, queremos agradecer por essa oportunidade maravilhosa, esse pequeno momento onde aprendemos muito e aprendemos a nos melhorar cada dia mais. Queremos agradecer ao Emídio por suas palavras tão benditas e tão bem esclarecedoras ao nosso corpo, à nossa alma. Pai de todo poder e bondade, proteja a nossa terra, proteja o nosso planeta, proteja todos nós. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigado. Professora Marisol. Até a próxima. Assim A próxima vai seja. ser a continuação, né? Até qual Próxima capítulo? semana, alguém quer assumir aqui? Vai ser o final do capítulo 7. Ele vai de quanto a quanto? 55 a 60. Apedrejamento. Eu posso assumir. Se tiver algum imprevisto, alguma coisa de plantão, aí eu aviso. Tá bem. Aí é de 55 a 60, né? 60. O apedrejamento Tá bom. da morte de Estevão. Certo. Então tá bom. Pronto. Uhum. Gente, uma ótima semana para vocês. Tchau, tudo de Mary. bom, hein? Obrigada. Gratidão, Emídio. Obrigado. Tchau. Gratidão toda minha. Obrigado, professor Tchau. Emílio.